Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo, GEMAN. Eu sou a Semiramis, professora de História Antiga da UFSM e coordenadora do GEMAN, e hoje, nesse episódio, nós iremos tratar de um tema que eu particularmente gosto bastante, que é a comédia grega. E para falar sobre esse tema, eu convidei a professora mestra Bárbara Alexandre Aniceto. A Bárbara, atualmente, é doutoranda em História pela Unesp, Campos de Franca, sob orientação da professora doutora Margarida Maria de Carvalho, que também foi minha orientadora de mestrado e de doutorado. E, assim como eu, a Bárbara também realizou sua graduação e seu mestrado em História pela Unesp, Campos de Franca. Ela é bolsista CAPES de doutorado atualmente, foi bolsista FAPESP de mestrado e realizou, nessa ocasião, estágio de pesquisa no exterior na Harvard University com financiamento BEP da FAPESP. E a Bárbara é integrante do GELEIR, Grupo de Estudos sobre o Império Romano da Unesp de Franca, grupo muito querido do qual eu também faço parte e que eu vi nascer na Unesp de Franca sob coordenação da professora Margarida. A dissertação de mestrado da Bárbara foi publicada em 2020 pela editora CRV como o livro Pela Abstinência do Falo, um estudo das esposas atenienses na comédia antiga. Então, muito bem-vinda, Bárbara. É uma grande alegria recebê-la aqui hoje no Diálogos Olimpianos. Olá a todas e a todos que estão nos escutando. Bom, antes de começar essa conversa tão querida, eu gostaria de te agradecer também, Semiramis, pelo convite. Fiquei muito feliz quando eu recebi, porque para mim é sempre um prazer imenso, né? Uma alegria falar sobre o meu tema de pesquisa, né? Sobre a comédia antiga, sobre Aristófanes, um tema também muito querido, que eu venho desenvolvendo desde a iniciação científica, agora até o doutorado, né? Trago esse tema também no doutorado. Então, para mim é sempre muito gostoso conversar sobre Aristófanes e poder explicar um pouquinho mais desse universo tão rico, tão detalhado, tão político da comédia antiga, né? E especificamente aristofânica. Quero agradecer também a todo o grupo do GEMAN, a todos os integrantes, mais uma vez pelo convite e pelo lindo trabalho que vocês têm desenvolvido, né, com os podcasts do Diálogos Olimpianos. Eu achei a ideia incrível de criar um podcast. Eu acredito que a pandemia trouxe muito isso à tona, né, essa necessidade da gente se apropriar mesmo de uma maneira muito positiva das redes sociais e da tecnologia que temos à nossa disposição. E eu acredito sempre que o conhecimento ele é produzido para ser difundido, né, para ser debatido. Então, é uma ideia incrível que vocês têm levado a cabo. Então, mais uma vez, meu muito obrigada. Nós que te agradecemos por aceitar nosso convite. E para iniciar nossa conversa, eu queria te trazer uma questão bem introdutória. Você poderia falar para nós, de forma geral, o que foi a comédia grega enquanto gênero de teatro? Qual o seu momento de desenvolvimento, os teatrólogos de destaque e principais assuntos abordados nas peças cômicas? Bom, de forma geral, a comédia foi um gênero literário que era representado nos teatros das póleis gregas, né, de diversas póleis. E em Atenas, essa representação ganhou um destaque significativo devido às peças de Aristófanes, que apresentavam, como a gente vai ver, um forte caráter crítico e político. A formação da comédia pode ser rastreada nas festas folclóricas, os cantos de Comus, segundo Aristóteles nos descreve, né, segundo ele nos legou, que ocorriam em diversas aldeias chamadas de Come da Ática. Essas festas, elas foram aprimoradas com a inclusão dos diálogos, até transformarem-se nos enredos escritos que nós conhecemos hoje. Ou seja, né, inicialmente a comédia, ela seria uma espécie de cortejo de caráter melódico, muito cantada e pouco falada. E com o tempo os diálogos foram sendo incorporados. O arcabouço cênico da comédia antiga, ele estava pautado em diversas fórmulas.
Assim como encontramos essas fórmulas em outros gêneros poéticos, como o homérico e o hesiódico, com a comédia não seria diferente, né? Ela se iniciava com o prólogo, seguido do párodos, que consistia no canto inicial dos coreutas na orquestra. Quem eram os coreutas, né? Falando a grosso modo, eles eram os cantores que sustentavam esses coros. Então, a comédia antiga, a gente percebe que ela tem muito dessa herança do Comus. Ela é muito cantada também, como outros gêneros poéticos do período, né? Vale a pena lembrar que a língua grega e as sociedades gregas, elas eram substancialmente orais, né? O que a gente acessa hoje de forma escrita era levado ao público de uma maneira muito oral e muito performática. Então a comédia, ela ainda mantém esse caráter cantado. Só que os diálogos, eles são fundamentais, né? Bom, após o párodos, esse canto, o enredo seguia com o agon, entre o coro e o ator principal. O agon, ele pode ser entendido como um debate que se dava entre esses dois elementos, né? Então, entre o coro e o ator principal. E ele era absolutamente essencial à comédia, porque incorporava o jogo argumentativo tão característico do sistema democrático em Atenas. A gente vê essa correspondência, em certa medida, entre a democracia e o modo como a comédia ia sendo desenvolvida, né, e aprimorada. Então, esse debate ele era acompanhado pela parábase, que representava uma ruptura na peça. Ela era uma ruptura desse véu da história, né, dessa ilusão cômica. E quando essa ilusão cômica se rompia, o coro tomava a cena e proferia as denúncias e críticas do autor, no caso aqui o Aristófanes, à sua plateia, né, aos seus espectadores e espectadoras. Eu defendo que as mulheres também tinham acesso às peças teatrais. Então, o agon e a parábase são dois momentos cruciais da comédia antiga, porque eles possibilitavam um contato muito próximo entre o autor e o seu público, né? Se a gente para pensar assim, é como se hoje nós estivéssemos assistindo a uma peça, toda ficcional, é claro, né? Baseada em um enredo montado, e no meio da peça existe essa quebra e o coro vai falar diretamente conosco, né, com a gente que está assistindo. E ele carrega conhecidamente e de forma legítima as críticas do autor dessa peça, então no caso Aristófanes. Então a parábase, ela não era só um momento conhecido, ela era um momento esperado do público, então eles sabiam que naquela ocasião eles estariam escutando Aristófanes, mesmo que através da voz, né, de seus personagens e atores. Isso é incrível, né? Porque é um diálogo direto que se estabelecia. Bom, então após a parábase, o enredo ele se estendia um pouco mais e era então encerrado com o êxodo, a intervenção final do coro. Né? Muito importante também lembrar, eu falei do agon, né, de como que o agon ele era similar ao jogo político que ocorria na Pnyx, né, quando os cidadãos eles se reuniam na eclésia, né, na assembleia. Por que que existe essa similaridade? Porque a institucionalização do teatro, a consolidação do teatro como um gênero reconhecido, acompanhou a consolidação da democracia ateniense. Então, eu enxergo ambas as consolidações, né, da democracia e do teatro como formas de expressão que ganhavam muito espaço, né, na cidade ateniense. Então, como eu mencionei, a comédia acompanha o desenvolvimento democrático, abarcando os anos aproximados de 500 a 292 a.C. Então, ela reflete, com algumas distinções, é lógico, o período descrito, né? Esse período de ascensão
e gradual dissolução da democracia ateniense. Dissolução essa que foi incitada pelo conflito bélico, né, entre Esparta e Atenas, que ficou conhecido na historiografia como Guerra do Peloponeso. Hoje, tanto a historiografia quanto os estudos clássicos dividem a comédia em 3 períodos: a chamada comédia antiga, da qual Aristófanes fazia parte, a comédia intermediária e a comédia nova. O Aristófanes ele produziu uma única peça, né, bom, que chegou até nós, é claro, que integra a comédia intermediária, que é conhecida como uma fase de transição entre a comédia antiga e a nova. A principal diferença aqui é que da comédia antiga para a intermediária, o coro desaparece e a parábase ela passa a ter um papel menor. Então, isso já nos indica também uma relação muito próxima com o contexto, né? Porque Atenas já estava debilitada pela guerra e ela viria a perder a guerra. Ela seria aí dominada perpassada, né? Por um período do governo dos 30, né? Uma oligarquia espartana. Então, o fato da parábase não estar presente é bastante significativo. Já não é uma comédia que tem a comédia intermediária, né? Ela já não tem tanta força política, né? Bom, então essa é a diferença entre a comédia antiga e a intermediária. Já entre a intermediária e a nova, a diferença é bastante significativa. Além de já não ter coro e não ter parábase, a comédia adquire um tom mais caricatural, mais fanfarrão, porque ela vai se basear em tipos, em padrões de vícios ou virtudes dos personagens. Então, nós vamos ter personagens realmente muito caricaturais. A alcoviteira, a cortesã exagerada ou ambiciosa, os velhos que são mesquinhos, que são avarentos e por aí vai. Então já não é uma comédia que dialoga tanto com as situações cotidianas e políticas. Ela é muito caricatural mesmo, né? Não tem outro nome para descrevê-la. Em linhas bem gerais também, os principais expoentes de cada uma delas, a gente pode falar que da comédia antiga, claro, né? Sem dúvida alguma, o Aristófanes, Eupolís e o Crátino também. Inclusive, o Aristófanes ele vai mencionar o Crátino em algumas comédias de um modo bastante elogioso. Ele faz algumas sátiras com o Crátino, né? Ou Cratino, dependendo da pronúncia em grego antigo, mas sempre de uma maneira elogiosa e respeitosa, né? Então dá para depreender que o Crátino ele tinha adquirido esse respeito, né, entre os comediógrafos e os espectadores também. Da comédia intermediária, nós não temos nenhum nome substancial, né? Temos apenas alguns fragmentos. E da comédia nova, temos Menandro, que foi um dos grandes incentivadores dessa comédia que eu acabei de mencionar, né? Que é a comédia de tipos. Né? E do Menandro, nós temos apenas uma peça integral e o restante são fragmentos que nos foram legados. Bárbara, em sua dissertação de mestrado, publicada como livro, como eu comentei no começo do episódio, você estudou especificamente o teatrólogo grego Aristófanes. Você poderia, então, apresentar o Aristófanes para a gente, né, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, e falar um pouco sobre as principais peças escritas por ele? Como eu mencionei, o Aristófanes ele foi o principal expoente da comédia antiga, pelo menos de que temos notícia, né? Porque as suas obras foram as que mais chegaram até os nossos dias, que foram mais preservadas, e isso já nos indica a importância que provavelmente ele teria tido na época clássica ateniense, né? Do século V a.C. Então, a gente pode dizer que ele foi uma figura muito controversa e provocativa, pelo próprio tom das suas comédias, né? Eu sei que a pesquisadora ou pesquisador sempre vai puxar a sardinha, né, para sua temática ou para os autores que nós estudamos, mas de fato o Aristófanes ele foi muito controverso e a gente consegue
sentir esse tom político em cada análise das suas peças, né, das suas comédias. Então, ele nasceu em Atenas, ele foi um comediógrafo ateniense. O seu nascimento, ele é aproximado, claro, como de todos os personagens da antiguidade, né? A gente nunca pode afirmar com certeza, categoricamente, mas ele é aproximado entre 450 e 448 a.C. e o seu falecimento em 386 ou 385 a.C. O Aristófanes ele evidenciou uma série de transformações profundas da polis ateniense, né? Porque em 443, quando ele tinha apenas 7 anos, Péricles ascendeu ao cargo de general de Atenas, fortalecendo as bases políticas da cidade, né, sobre as demais polis gregas e construindo o que a gente conhece hoje na historiografia como o Império Ateniense, né? Já com 19 anos, Aristófanes ele era um jovem poeta. Ele presenciou o início da Guerra do Peloponeso, que coincidiu também com as suas primeiras peças teatrais, né? E a Guerra do Peloponeso, ela perpassa toda a obra do Aristófanes, né? Então, já linkando com a sua primeira pergunta, eu não mencionei quais eram os principais temas, né, os principais assuntos da comédia antiga. É muito difícil falar em um único tema, porque a comédia antiga, ela testemunhava todas as transformações políticas, sociais, econômicas, culturais e inclusive, né, de cunho afetivo, íntimo também, da cidade. Ela é um fecundo testemunho, então a gente não consegue falar em pequenos temas principais, mas se eu pudesse resumir, dá para falar que é a sátira política, extremamente presente em Aristófanes, e a denúncia da má governança citadina, né? A gente consegue resumir nesses dois. E a Guerra do Peloponeso, ela se insere nesses dois temas principais, né? Porque o Aristófanes, ele sempre se mostra em todas as suas comédias, muito revoltoso com a guerra. Ele é um defensor do pan-helenismo, né, da união entre os helenos. Ele não consegue compreender por que que os helenos, os gregos, eles passam tanto tempo se digladiando, né, matando seus cidadãos, os seus soldados, os maridos, os pais de família. E isso está bastante presente em toda a sua obra, né? Então dá para notar que esse fator bélico afetou todo o modo como Aristófanes via as relações políticas em Atenas e na Hélade, né, como um todo. Bom, depois de encenar Lisístrata em 411 a.C., 18 anos depois, a cidade ateniense ela presenciou, né, a sua democracia ruir gradativamente. Foi aí que ele compôs a Assembleia de Mulheres, né? Então, a gente também nota, como eu vou falar, essa recorrência do feminino. Por que recorrência? Hoje os historiadores estimam que o Aristófanes tenha produzido 40 comédias, das quais 11 chegaram até nós integralmente, né, na íntegra, e 4 em estado fragmentário. Dessas 4 comédias que constituem hoje fragmentos, 3 também nos apresentam temáticas femininas fortes, né? Então ele inseriu as mulheres em diversos momentos das suas reflexões cômicas, né? Como personagens também proeminentes e importantes. Isso também me leva a pensar que não dá para a gente apontar as principais comédias dele. Todas têm um forte caráter de denúncia, um forte apelo educativo aos cidadãos. Em todas as comédias nós vemos personagens femininas fortes, mesmo naquelas em que as mulheres não são protagonistas, né? Então, qual que foi o meu alvo principal na dissertação? As 3 peças em que nós encontramos as protagonistas. Lisístrata, as Tesmoforiantes, ambas foram encenadas em 411 a.C., e Assembleia de Mulheres já de 392. Então aqui
A presença feminina, ela é inegável, né? E ela está umbilicalmente conectada à democracia ateniense e às relações de gênero. Apesar disso, eu encontrei, através de um catálogo que eu fiz, personagens femininas significativas em todas as outras 8 comédias, né? E é importante falar, nesse sentido, que a comédia aristofânica, ela era satírica, mas não se tratava da sátira pela sátira, né? Do riso pelo riso. A comédia era um assunto de extrema seriedade, levada a cabo pelos comediógrafos como um gênero literário tão importante quanto a tragédia. Não é à toa que o Aristófanes reivindicava com tanto afinco o seu papel de crítico e educador, pois fazer comédia estava intrinsecamente conectado à denúncia dos abusos políticos presentes no cenário democrático da cidade, bem como eu mencionei, a continuidade da Guerra do Peloponeso, fruto da postura e do discurso de alguns políticos, né, na visão aristofânica, claro. Então, essa compreensão da estreita ligação entre a produção da comédia e o seu tom denunciatório me permitiu conceber o Aristófanes enquanto um crítico e educador dos atenienses. O próprio se enxergava enquanto aquele que fala à cidade em termos de aconselhar politicamente os cidadãos, né? A gente percebe que ele fala à cidade através da parábase, né? Vamos lembrar que é um momento de ruptura do véu dramático, da ilusão, e ele fala à cidade muito através das mulheres também. E muitas vezes, quando se lê um texto de teatro, se esquece que eles são escritos para serem encenados, né? Ou melhor, por só termos o texto, né, a gente acaba perdendo muito da dimensionalidade performativa do mesmo, né? Que é algo de grande importância no texto teatral, né? A base desse texto. Em relação a Aristófanes, você poderia falar para a gente um pouco sobre a recepção e a performance em si do texto aristofânico em seu contexto? Tem alguma coisa nos textos que nos indicam algo em relação às performances em si desse texto? Outro ponto que talvez fosse legal você apresentar para a gente é sobre quando essas peças eram encenadas. Assim como as tragédias, né, elas eram apresentadas em festivais religiosos, né? Qual que é a dimensão em si de apresentação dessas peças que você tem estudado? A sua pergunta é muito boa, Semiramis, e foi um desafio que se apresentou a mim durante a escrita da dissertação, porque eu lidei com fontes textuais, né? A professora Margot e eu, quando a gente estava selecionando a documentação, não foi da nossa vontade inserir a discussão material, né? A gente até insere no 3º capítulo, no 2º também, mas são questões mais pontuais. Então, se mostrou bastante desafiador acessar essa dimensão da performance sem uma investigação de cunho material, né? Sem acessar os vestígios materiais, como, por exemplo, as máscaras que eram utilizadas, ou mesmo a cerâmica, né? Os vasos com todo o legado imagético que eles nos trazem. Então, como que essa investigação foi feita por nós? A gente procurou, no próprio texto aristofânico, evidências e indícios que nos possibilitassem reconstruir, ainda que brevemente, né? Porque não era esse o objetivo, primeiro da pesquisa, mas tentar reconstruir um pouco esses elementos da performance. Então, em que medida a gente conseguiria rastreá-los pelo próprio texto. E foi muito bacana perceber, né, numa investigação mais atenta, que sim, é possível rastrear e que um elemento depende do outro, né? Então, a performance e o texto, eles estão absolutamente conectados. Não dá para falar de teatro, como você mesma colocou, sem entrar um pouquinho nesse campo da performatividade, né? Então, o primeiro fator que a gente constatou é que a montagem cênica, ela estava baseada na mimesis, né, no conceito de mimesis, que designa, grosso modo, a imitação, a reprodução ou a representação artística, né? E essa mimesis, ela era feita a partir das ações com
cotidianas, né, constituintes do drama cômico. Então é uma imitação, claro que não é uma reflexão, né, é uma imitação cômica das atividades cotidianas, né? O Aristófanes ele elevou a mimesis a um novo patamar quando ele respaldou suas peças na teatralização do gênero oposto, por exemplo, com seus personagens travestidos em as tesmoforiantes. Ao teatralizar não apenas o gênero oposto, mas aquele que era considerado o outro, né, a mulher, o afeminado bárbaro, eu acredito que ele contribuía para a edificação de uma determinada imagem da polis, uma imagem que se conectava às práticas do dia a dia ateniense. Pois esse princípio da montagem cênica que eu falei e a composição textual residiam na representação cômica guiada por modelos sociais conhecidos do público, né, do espectador. Modelos esses que poderiam ser tanto reafirmados quanto negados pela própria comédia. Então, a mimesis já é um caráter performático que a gente tem acesso. Outro caráter bastante instigante de ser mencionado, né, é que em vários trechos das comédias a gente encontra essas referências, por exemplo, da indumentária, né? Então, assim, a gente não encontra referências diretas, mas a gente consegue inferir a partir de uma cena, de uma ação ou de uma situação do desenrolar cômico. Tem um trecho de As Tesmoforiantes muito peculiar nesse sentido, né? O Aristófanes ele vai colocar várias provocações de gênero, né, que agora aqui não cabem, e a partir dessas provocações ele vai apresentar um vestuário, ou seja, ele cria toda uma apresentação visual de fácil acesso ao público, né, a fim de designar determinada personagem como feminina ou como masculina. Então ele vai se referir, por exemplo, né, em grego, a kai pu peus. Então, onde está o seu falo, né? Ele fala, né, nesse trecho das Tesmoforiantes, se você é um rapaz, então onde está o seu falo? E aqui a pergunta ela está direcionada ao falo do palco, né? Ao falo que era empregado pelos atores, para identificá-los na peça e também para incitar o efeito cômico do exagero da performance cênica, né? Uma vez que o tamanho do falo ele era comumente excessivo. Essa mesma passagem que eu citei, que está na dissertação, no primeiro capítulo, ela também é acompanhada de outra alusão performática, né? Em grego, eitapu ta tithia. Esse tithia, ele é o diminutivo do substantivo tithos, que designa os peitos de uma mulher, que eram usados pelos atores, né? Porque vamos lembrar que as personagens femininas eram encenadas pelos atores, quando da execução delas, né? Dessas personagens. Então aqui a gente percebe que essas referências, elas não estão direcionadas especificamente ao corpo do homem e da mulher, embora, claro, o vestuário intente representá-los, né? Mas sim aos elementos cênicos que são dispostos no palco. Então a gente consegue rastrear um pouquinho a partir daí, né? Um pouco da indumentária. E falar em performance, como você também colocou, é falar em recepção, como que o espectador recebia, né, todo esse exagero cômico, como que ele relacionava o riso às inúmeras mensagens, denúncias e conselhos que o Aristófanes também dispunha. No nosso entendimento, a associação do espectador ela era feita pela relação direta que se estabelecia, né, com a parábase. E vale a pena a gente lembrar que o riso, ele depende do contrato implícito entre o comediógrafo e a audiência, né? Porque a audiência ela precisa ser capaz de decifrar as informações, os códigos, os símbolos que o Aristófanes dispunha no palco, né? Justamente para que a audiência conseguisse se conectar. Então, o riso ele é um processo relacional, né? Ele é um processo bilateral, é um contrato mesmo que se estabelece, né? E pensando também na recepção, sim,
Elas eram apresentadas, as comédias, em festivais religiosos, em 2 festivais especificamente, né? 2 festividades do calendário citadino, as Grandes Dionísias e as Lenéias, né? As Grandes Dionísias, elas recebiam um público maior, que incluía estrangeiros e cidadãos, e as Lenéias eram assistidas apenas pelos atenienses. Muito importante também a gente pontuar que esse caráter religioso e ritualístico das celebrações, ele também era somado da reafirmação da soberania política de Atenas, né? E essa soberania é evocada pela comédia. Então, essas representações teatrais, elas configuravam espaços de legitimação da unidade políade, porque elas salientavam questões centrais, né, concernentes ao funcionamento e à perpetuação de Atenas. Bárbara, e no episódio 33 do Diálogos Olimpianos, nós tivemos o prazer de entrevistar o professor Matheus Dágios sobre a tragédia grega. Nesse episódio, né, o 33, o Matheus explorou a dimensão cívica da tragédia na polis de Atenas. E sobre as comédias, né, o que você poderia falar para nós sobre Atenas pelo olhar cômico de Aristófanes e a dimensão cívica dessas peças? Sem dúvida, a gente pode dizer que existe uma forte carga cívica envolvendo não apenas a comédia de Aristófanes, como toda a encenação teatral, né? Toda a cidade se envolvia. Desde os arcontes, que mobilizavam o dinheiro público para pagar os atores, para pagar os coreutas, né, que iam fazer parte do coro, para pagar os demais artistas envolvidos nas questões de indumentária, de vestuário, para pagar os flautistas e as flautistas, porque também defendo que as mulheres ocuparam o espaço do palco, né, teatral, como flautistas, não como atrizes, mas como flautistas. Então a gente nota como a cidade inteira está envolvida nessa empreitada teatral, né? Mas falando de forma mais específica, a gente percebe que a dimensão cívica das peças aristofânicas ela se fez presente de 3 formas distintas. Na primeira, a gente visualiza o envolvimento do público, tanto ateniense quanto estrangeiro, nas festividades, né, que eu acabei de mencionar. Então, a gente lida aí com testemunhos que nos mostram como esse público era mais heterogêneo do que a historiografia imaginou. Então, aí vem a segunda forma, né? A gente se depara com diferentes menções no próprio texto aristofânico a essa possível pluralidade da audiência teatral, que seria composta por cidadãos pobres e abastados, mulheres, escravos, estrangeiros e metecos. E a terceira forma eu considero a mais impactante de todas, né, historicamente falando. Essa terceira forma de reafirmação da dimensão cívica, ela se encontra nos esforços que a cidade direcionava para conseguir destinar uma parte do seu fundo público para os cidadãos pobres. Então, os historiadores do teatro grego antigo, eles chegaram no consenso de que essa prática ela foi atribuída a Péricles, ficou conhecida como a prática da teórica, do grego antigo theorikos, né, que era o dinheiro dado aos pobres para que eles, aos cidadãos pobres, isso é muito importante, para que eles conseguissem pagar o lugar deles no teatro, para que eles conseguissem pagar um assento, que no período era de 2 óbulos, né? Então isso é muito impactante quando a gente pensa que o gerenciamento público ateniense fazia questão de direcionar uma parte dos assentos aos cidadãos pobres, né? Então, esse subsídio nos assinala o interesse da polis em assegurar a presença cívica nos espetáculos, reiterando o quanto o teatro era considerado necessário, não apenas para a educação do homem ateniense, mas também para a exposição, né, e para o debate de assuntos variados relativos à cidade. Considerava-se relevante que os cidadãos ali estivessem. Os capazes de custear o assento recorriam ao pagamento, né? E então a gente tem aí a formação de uma plateia bastante heterogênea,
composta por cidadãos pobres, como também por abastados. Essa investigação do espaço, né, dessa distribuição espacial, nos ajuda a compreender essa tomada de decisão de Atenas, né? Por que garantir um lugar de assento para o cidadão pobre? Não importava se ele fosse pobre ou abastado aqui nesse caso, né? O importante é que ele era cidadão e ele deveria ocupar esse espaço tão fundamental na sua formação como cidadão. Então, o teatro fazia parte da formação do cidadão, né? Por isso que eu considero esse terceiro elemento aí o mais impactante. E por fim, o envolvimento cívico ele também está presente em todos os participantes do empreendimento teatral, né? Como eu pontuei no início, então poetas, atores, cantores, flautistas, todos eram pagos pela polis através dos fundos públicos, né? E o coro e os juízes responsáveis por classificar os vitoriosos compunham-se de cidadãos. Então a cidade estava socialmente entrelaçada no espaço do teatro e completamente envolvida na organização e no desenvolvimento dos processos festivos, né? O coletivo ali se reunia para celebrar os deuses, reforçar o sentimento cívico e reiterar a pertença à comunidade democrática. Então a gente percebe o impacto que o teatro tinha nas relações cotidianas e na formação desse sentimento de pertencimento, né? Isso era muito forte para eles. E é aí que a gente nota o que Atenas significava no olhar cômico de Aristófanes, né? Como ele representa Atenas. Ele representa Atenas como uma cidade democrática que é de responsabilidade de todos, né? Nesse sentido. E aí, já puxando o gancho com a sua pergunta anterior, né? Quando a gente fala dessa composição da audiência, inevitavelmente estamos falando de novo sobre a relação entre a performance e a recepção, porque é o público que recebe, né, essa peça teatral. E eu sempre brinco que a gente não estava lá, né? A gente não presenciou isso, né? Essa maravilhosidade do teatro antigo. Então, não tem como a gente saber quais eram as reações subjetivas, as reações pessoais ao riso, né? Mas, identificando também essa composição da audiência, a gente pode imaginar em que medida os cidadãos, as mulheres ali presentes, poderiam se identificar ou não com determinada situação, né? Situação essa presente em seu cotidiano também. Seu ser repulsivo, com certeza nós a suportamos 2 ou mais vezes. Em primeiríssimo lugar, damos à luz e enviamos nossas crianças como soldados rasos. Esse verso que a Luísa acabou de ler para nós é uma fala da protagonista Lisístrata na peça Lisístrata, né, também conhecida em algumas traduções como A Greve do Sexo, escrita pelo Aristófanes. Ela usou uma tradução dos seus próprios trabalhos, né? Do verso 580 ao verso 587, esse trecho que a Luísa leu. A inserção, né, de personagens femininas nas comédias de Aristófanes, como na Lisístrata, por exemplo, ela foi lida tradicionalmente, por alguns historiadores, né, como uma preocupação do Aristófanes em ridicularizar a imagem da mulher grega.
No entanto, né, a sua interpretação na dissertação, como eu pude ver, ela não concorda com essa leitura, né? Então, para concluir nossa entrevista, você poderia falar um pouco para a gente sobre essa sua interpretação? Né? Como você analisa a representação das esposas legítimas, por exemplo, nas peças do Aristófanes? Além disso, quais outros elementos de gênero, e são muitos, né, eu sei, você destacaria nessas peças de Aristófanes para a gente? A questão das esposas legítimas em Aristófanes, né, a partir da perspectiva de gênero que nós empregamos na nossa análise, ela é a questão fundante das peças-alvo, né? E vamos lembrar o que eu chamo de peças-alvo: Lisístratas, Tesmoforiantes, Assembleia de Mulheres e os 3 fragmentos que eu mencionei que também tem mulheres como protagonistas, né? Então, o feminino, ele é o elo condutor, ele é o que conecta toda a minha documentação, porque ele está presente o tempo todo. Então, sempre que o Aristófanes ele vai tecer uma crítica ao masculino, ele se utiliza do feminino. E eu me lembro ainda na época da iniciação científica, quando eu comecei a ter mais contato com as peças, né, ler mais, conversar com a Margot, isso sempre me inquietou muito. Uma pergunta que direcionou, uma problemática, né, que direcionou o trabalho foi essa: se a mulher grega era considerada assim tão inferior, por que que ele se utiliza dela para criticar os cidadãos? E aquele argumento bastante difundido de que é porque a mulher causa o riso também nunca me bastou, porque eu acho que esse argumento, ele é reducionista, ele é duplamente reducionista. Ele reduz a complexidade e a seriedade presentes nas peças, que foi algo que a gente pôde constatar durante toda a dissertação. Então, ele vai reduzir a complexidade da comédia e, ao mesmo tempo, ele reforça o paradigma da inferioridade feminina. Então, é um paradigma que fica meio posto, sabe? Ele é como se fosse algo dado. A mulher era considerada inferior, portanto, seria engraçado vê-la nessas situações de ocupação da Acrópole, né? Imagina que uma esposa ateniense negaria o sexo ao seu marido, então é engraçado vê-la negando o sexo, né? Em nenhum momento se associa que essa mulher ela nega o ato sexual, porque conscientemente essa esposa ateniense, ela associa o ato sexual à perpetuação da cidade. Foi esse link que eu consegui visualizar e que eu acredito fortemente que o Aristófanes também intencionava publicitar nas suas peças, né? Então não é simplesmente a negação do ato sexual em Lisístrata, que, como você muito bem colocou, também tem a tradução de a greve do sexo. Não é a negação do ato sexual por si mesmo, porque a gente sabe que os homens atenienses eles poderiam encontrar o sexo, né, na prostituição. Ele era acessível. Então não é o ato físico que importa, embora ele cause riso e ele dê respaldo para a comicidade da obra. Mas o que importa é a negação da esposa prover o cidadão ateniense. E Atenas não existia sem cidadãos, né? Porque vamos lembrar também, a democracia antiga, ela era participativa, não representativa como a nossa. Então, os cidadãos eram os responsáveis por fazer política, eles não elegiam um representante, eles eram, né, os próprios representantes, mais ou menos como se fosse assim, né, resumindo muito. Então, eram eles quem se reuniam, né, na eclesia, falei errado outra vez, na eclesia, na assembleia, para discutir as mais variadas questões e tomar as decisões. E quem era considerado cidadão ateniense? Aquele que nascia de pai e mãe atenienses. Então, a mulher é uma peça-chave dessa equação política. Sem esposa ateniense, sem esposa legítima, não existe não existe cidadão, né? Sem o cidadão, não existe Atenas. Então, em última instância,
Sem a esposa, Atenas não existiria, pelo menos não da maneira como ela estava sendo pensada no período, né? Pelo menos não da maneira como a democracia era trabalhada naquela época, né? Como ela era pensada. Então foi esse elo que eu vi, e um elo que vai se repetir em Tesmoforiantes, em Assembleia de Mulheres. A Assembleia de Mulheres retoma a força política do feminino de uma maneira menos esperançosa, né? Porque Atenas já 392, Atenas já perdeu a guerra, né? E então é um outro viés, mas ainda assim, no meu entendimento, o recado que fica em Assembleia de Mulheres é, olha, talvez se vocês tivessem escutado um pouco mais as opiniões políticas das mulheres, né, e se espelhado nelas, a cidade não teria caído em tanta corrupção, ela não teria caído nessa má governança. Vocês, homens, não teriam decidido continuar com essa guerra sem sentido, né, na cabeça do Aristófanes. Então, a Assembleia de Mulheres retoma essa força feminina. E Tesmoforiantes, ela vai falar sobre o ritual das Tesmofórias, que era um ritual dedicado às deusas Deméter e Perséfone, né? Deméter é a deusa da agricultura e Perséfone é sua filha, né? Que depois é raptada por Hades e começa a morar no submundo. Mas tem a ver com a agricultura, tem a ver com a perpetuação da fertilidade da cidade, da terra, que é prover grãos, né, para os cidadãos e colheita, e da fertilidade da mulher. E esse ritual, ele possuía um aspecto interessantíssimo, qual seja, os homens estavam proibidos de participar dele. Então, na verdade, o que a gente lê em Aristófanes são conjecturas, né, de como ele imaginava que o ritual se dava, porque os homens não participavam. Ele era exclusivo das esposas atenienses, né? Então, novamente, a gente vê toda a questão da união feminina, da amizade, da sabedoria que era compartilhada entre elas durante esses rituais, do fortalecimento da identidade delas a despeito da masculina, né? Então elas também eram capazes de alimentar essa sociabilidade feminina, né? Então eu acredito que a questão de gênero ela se mostra muito nesses aspectos, né, que eu pontuei. E para além disso, a gente vê a relação de gênero também como fio condutor das peças o tempo todo. As peças, os enredos, eles são desenvolvidos a partir da oposição ou às vezes da complementariedade entre o feminino e o masculino. Então a gente percebe que os conflitos e as relações de gênero também conduzem as peças, né? Mas eu vejo bastante nesse sentido, assim, se a gente reduzisse o Aristófanes ao riso, a gente reduziria tanto a obra dele quanto o ser mulher naquele período, né? Porque a inferioridade, ela não era um dado posto em todas as relações, né? Havia um modelo social feminino, modelo esse que recaía muito nas esposas, né? Que era o modelo da Mélissa, da mulher abelha, que seria hoje a mulher recatada e do lar, né? A mulher que é subserviente, que fica em casa, que obedece seu marido, que é silenciosa, né? Então havia esse modelo, mas a existência desse modelo não implica no seu imediato cumprimento, e acredito que nós, como historiadores e historiadoras, devamos, sempre na medida do documento, né, a partir daquilo que o documento nos fornece, a gente deve tentar enxergar para além desses modelos, porque do contrário a gente vai acabar perpetuando, né, essas inferioridades e essas imagens que se cristalizam ao longo da história, né? A imagem da mulher submissa, da mulher grega, da mulher ao longo da história, né? Das mulheres ao longo da história. Mas a imagem da mulher grega submissa era um lugar comum na minha cabeça, né? Quando eu cheguei na graduação, logo que eu saí do ensino médio, como acredito que tenha sido um lugar comum de muitas pessoas que nos ouvem. Então, a interpretação que nós fizemos
do Aristófanes foi muito importante para quebrar, né, um pouco essa imagem que às vezes se perpetua. Bem, para finalizar esse episódio, eu quero agradecer muito a Bárbara Aniceto por ter se disponibilizado a falar aqui com a gente, né, sobre um tema tão rico que é a comédia grega antiga, né, em especial a comédia aristofânica que ela estudou, que ela tem estudado. Acho que aprendemos bastante, né, com esse episódio sobre aspectos tão variados em torno da comédia ateniense, né, desde o termo em si, comédia, os principais assuntos abordados nas peças de comédia, que são amplos, né, mas acho que a Bárbara conseguiu trazer para a gente de uma forma sucinta, a performance, que é algo que eu acho extremamente interessante também, que a Bárbara trouxe pra gente, a relação da comédia, né, com a vida na polis, o riso, enfim. E para quem quiser saber mais sobre o tema, eu sugiro que leia o livro da Bárbara, né, como eu citei no começo do episódio, que tem como título Pela Abstinência do Falo, um estudo das esposas atenienses na comédia antiga. Além disso, eu gostaria de indicar o último artigo escrito pela Bárbara, intitulado A Comédia Aristofânica enquanto Materialidade dos Tratados Hipocráticos, um estudo de gênero, publicado pela revista Fragmentos de Cultura, no dossiê Performatividade na Antiguidade, que foi organizado por mim, pelo professor Ivan Vieira Neto e pela professora Carolina Kessler. E para quem gostou do tema explorado nesse episódio, não deixe de ouvir também o episódio 33 do Diálogos Olimpianos, que é uma entrevista com o Matheus Dágios sobre a tragédia grega, que de certa forma, né, vem para, junto com essa entrevista com a Bárbara, enriquecer aí os nossos conteúdos sobre as peças teatrais antigas gregas, né, mais especificamente atenienses. Bem, com isso chegamos ao final de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Eu agradeço todas e todos que nos ouviram até aqui. Agradeço também a minha orientanda de mestrado, Luísa Batu Rubim, pela leitura do trecho da Comédia Lisístrata, e ao professor Fernando Figueiredo Balieiro, meu marido, pela edição do trecho da fonte que foi usado nesse episódio. Se você gostou do conteúdo que a gente produz, siga o nosso podcast no Spotify ou nos demais aplicativos e agregadores de podcast. Também não deixe de seguir o Gemão FSM no Instagram. Sigam também nossa página no Facebook e a conta do Diálogos Olimpianos no Twitter. Nós esperamos vocês nos próximos episódios, então, e até mais.